Salmo 119, versículo 89. Glória a Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Para sempre, Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. Para sempre, Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. Vamos orar, curva a sua cabeça. Senhor, nós queremos nesta noite, mais uma vez em oração, agradecê-lo por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Os testemunhos contados nesta noite demonstram como o Senhor ainda faz maravilhas, como o Senhor ainda opera milagres, e nós estamos gratos por isso. Estamos agora, Senhor, diante da exposição da Tua palavra, e que nosso coração seja uma terra fértil para esta semente. Que a semente da Tua palavra, ao cair no solo do nosso coração, possa germinar muitos frutos para a honra e para a glória do Teu nome. Fala conosco, Senhor, segundo a Tua vontade, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o Salmo 119, eu classificaria como sendo um grande tributo à palavra de Deus. Porque do primeiro verso até o último verso, nós temos o salmista descrevendo não só o seu conhecimento teórico da palavra de Deus, mas como também a sua relação, a sua experiência de amor e obediência a esta palavra. É interessante que há tanto sentimento naquilo que o salmista escreve no Salmo 19, o texto é tão exclamativo que às vezes para nós que lemos o texto, parece até que o salmista em alguns momentos não conseguiu sequer achar o melhor termo, o melhor adjetivo, o melhor predicado para descrever o tamanho da sua apreciação, do seu carinho, da sua relação com esta palavra. O sentimento, ao meu ver, era maior do que a capacidade de descrever. O Salmo 119, que foi escrito no formato de acróstico, a cada grupo de 8 versos nós temos uma letra hebraica encabeçando o início de cada verso. É um salmo inspirador e nos motiva a aprimorarmos a nossa ou o nosso relacionamento com a palavra, buscando níveis cada vez mais elevados de relacionamento com esta palavra. O Salmo 119 nos encoraja a interagirmos mais e melhor com o conteúdo e com as verdades que estão aqui reveladas no texto desse salmo. Se você ler o Salmo 119, do início ao fim, do primeiro verso ao último, você verá que o termo palavra de Deus, ou a expressão palavra de Deus, recebe outros vários nomes. Por exemplo, às vezes você não lerá a palavra de Deus, mas você lerá preceitos, justas decisões, decretos, juízos, estatutos, promessa, mandamentos, ordenanças, lei de Deus, dentre outros termos. Mas todos são usados de igual modo em referência à palavra de Deus. E como nós lemos no verso 89, que eu usei apenas como ponto de partida para o que falaremos hoje, esta palavra está firmada nos céus. Trata-se de uma palavra sólida, estabelecida sobre um lugar sólido. E o que há nesta palavra é eterno e não passa. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. E baseados numa pequena porção, numa pequena
fração do Salmo 119, eu quero falar hoje sobre quais são os deveres do crente para com a palavra. Eu não vou dizer nada que você já não saiba, mas é como diz a Bíblia, não me canso de dizer a mesma coisa várias vezes a vocês, porque o aprendizado, ele decorre da repetição. O aprendizado, a repetição, melhor dizendo, ela não só gera aprendizado, mas como inspira a obediência. E por essa razão a gente volta e meia tem de falar de coisas que os irmãos já sabem. No versículo 4 nós temos a verdade de que o crente precisa obedecer à palavra. Veja o que diz o versículo 4. Promulgaste teus preceitos. Preceitos é um eufemismo para a palavra. Para que sejam observados. Observados é uma outra palavra para obedecidos, com diligência. Promulgaste teus preceitos para que sejam observados com diligência. Como tenho dito, a palavra observar nesse verso pode ser entendida como obedecer. A ideia de observar os preceitos ou a palavra de Deus não é a ideia literal de concentrar os seus olhos verdes, azuis ou castanhos no texto bíblico. É claro que é uma figura de linguagem. Quando a Bíblia diz observar com diligência os preceitos de Deus, a palavra está dizendo sobre obedecer a palavra promulgada por Deus. Significa nos concentrarmos no intuito de obedecer a palavra de Deus. Obedecer os preceitos ou a palavra de Deus significa exercitar esta palavra por meio da prática de vida, do cumprimento e da obediência. Meus irmãos, para o crente, eu quero abrir e fechar esse parênteses com muita velocidade. O crente não tem a opção de não obedecer a palavra de Deus. É impositivo a obediência ao crente. O crente deve não só ler a palavra, mas deve obedecer a palavra. E algo que eu digo repetidas vezes, você não pode escolher da palavra o que você irá obedecer. A palavra de Deus é toda ela a palavra de Deus. A palavra de Deus é toda ela a verdade de Deus. E toda a palavra de Deus precisa ser observada com diligência, obedecida com diligência. E este é outro detalhe. O primeiro é que toda a palavra precisa ser obedecida. O segundo detalhe, que é este que eu vou apresentar a ela. Agora, toda a palavra precisa ser obedecida com diligência. Ou seja, com atenção, com cuidado, com aplicação pessoal. Você não deve ser negligente na obediência da palavra, porque desobediência à palavra custa a salvação do homem. Tem muita gente perdendo a salvação por desobediência. Conhecer a palavra não é suficiente. Obedecer a palavra é o que se tem de fazer. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós precisamos, devemos, somos obrigados a obedecer toda a palavra de Deus com plena diligência. Cuidado, não desobedeça a palavra de Deus. Não transgrida o que há na palavra de Deus. O que Deus determina na sua palavra precisa ser completa e diligentemente obedecido. Dentro da questão da obediência à palavra de Deus, o Salmo 19 nos mostra que a obediência à palavra deve vir de uma disposição pessoal. Versículo 33. Senhor, indica-me o caminho de teus decretos e a eles obedecerei até o fim.
Isso significa que o servo de Deus, quando apresentado à palavra, ele precisa se dispor a obedecer a toda a palavra de Deus. O salmista foi explícito e categórico: Senhor, ensina-me ou indica-me o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei. Diante dos teus decretos, da exposição do caminho dos teus decretos, a ele eu me comprometo a obedecer. No versículo 8, o salmista ainda diz: observarei os teus decretos, ou seja, obedecerei os teus decretos, não me abandones de todo. É como se ele dissesse a Deus: estou, Senhor, declarando com todas as letras que estou disposto a obedecer os teus decretos. O crente precisa estar disposto a obedecer os decretos de Deus. Esta deve ser uma decisão de cada crente. O texto bíblico está aqui para nos instruir e conduzir à obediência. Nós não podemos simplesmente ler a palavra de Deus e ignorar o que lemos e aprendemos dela. Devemos ler a palavra, aprender a palavra, o próximo passo, obedecer a palavra. Observarei os teus decretos, obedecerei os teus decretos. Todo o nosso coração, e quando eu falo de coração, entenda-se também a inclusão da alma e da mente. Todo o nosso ser precisa estar inclinado à obediência da palavra de Deus. Versículo 112: inclinei todo o meu coração a cumprir teus decretos para sempre, até o fim. Eu acho interessante a palavra inclinar, porque a palavra inclinar, traduzida do hebraico, algumas versões diz induzir, traduzido do hebraico significa curvar, abaixar, até dobrar. Em síntese, quando ele diz inclinarei todo o meu coração, ele está dizendo: eu estou disposto a curvar o meu coração e a forçar o meu coração a criar um alinhamento com a tua palavra. Eu vou forçar o meu coração a alinhar-se a tudo aquilo que a tua palavra diz. E como é que o crente alinha o seu coração à palavra de Deus? Por meio da obediência. Quando o crente começa a obedecer a palavra de Deus, ele está curvando o seu coração e inclinando o seu coração em relação à palavra, porque ele está obedecendo à palavra. Então nós precisamos, irmãos, ter essa disposição pessoal de envolver todo o nosso ser na obediência à palavra. Todo o nosso ser, coração, mente, alma e espírito precisam estar inclinados, curvados, abaixados, dobrados, alinhados com toda a palavra de Deus. Segundo, nós precisamos entender que a obediência à palavra, ela deve ser contínua e duradoura. Versículo 44, veja o que diz o texto: cumprirei sem cessar a tua lei para todo sempre. Vou repetir isso: cumprirei sem cessar a tua lei para todo o sempre. A obediência à palavra deve ser contínua e duradoura. O que significa dizer que a obediência à palavra tem de ser contínua? É que a obediência à palavra deve ser sem intervalos. Nós não devemos obedecer à palavra só quando é conveniente, só quando é interessante. A obediência à palavra tem de ser sem intervalos, sem interrupções. A obediência à palavra deve ser constante. E outro detalhe, deve ser duradoura, deve durar para sempre. Deve ser uma obediência que não só não tem intervalos, como também dura para sempre. É isso que o salmista está dizendo: a tua lei para todo sempre cumprirei.
Nós precisamos obedecer toda a palavra de Deus, contínua e duradouramente. Porque tem crente que obedece, como eu disse agora, só quando é conveniente. Mas agora não é conveniente que eu obedeça, porque vai transgredir o meu desejo. Isso não é obediência. A obediência é constante, ela é contínua, ela é duradoura. A obediência também deve compor o nosso estilo de vida. Versículo 56 diz: este tem sido meu estilo de vida. : obedecer os teus preceitos. Quer que leia de novo? Versículo 56. Este tem sido o meu estilo de vida, obedecer os teus preceitos. Fala-se muito hoje sobre lifestyle, ou estilo de vida, que é um estilo próprio de determinado grupo a que você decide aderir. Entenda que o salvo em Jesus Cristo, ele pertence a uma tribo, ele pertence a um povo, e o povo e a tribo do crente é o povo de Deus. São os filhos do Senhor, é a igreja de Jesus Cristo. O estilo do crente deve se coadunar com o estilo da igreja, o estilo daquele que é salvo, daquele que está vivendo em obediência à palavra de Deus. No passado, quando nós não tínhamos Jesus Cristo, o nosso estilo, enquanto mortos espiritualmente falando, era o estilo de desobediência. Nós, segundo Paulo escreve aos Efésios, nós éramos filhos da desobediência. Mas um dia em Cristo nós fomos vivificados, nós fomos colocados, enxertados em Cristo. Agora nós somos família de Deus, nós não somos mais estrangeiros, nós estamos em Cristo, posicionados como membros do corpo de Jesus, e o nosso estilo de vida não pode ser o da desobediência, porque isso não concorda com a natureza que recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque todos os que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas, a desobediência, o passado de apostasia, de rebeldia, de obstinação, ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Uma vida para a obediência se apresentou diante de nós, e é da nossa responsabilidade fazer da obediência o nosso estilo de vida. Sabe por que muitas das vezes o evangelho tem encontrado dificuldade de alcançar o coração do ímpio? É porque aqueles pseudocrentes que estão dentro da igreja não obedecem à palavra de Deus. A minha esposa, ela está como faxineira nessa fase. E ela me conta, volta e meia, coisas que me estarrecem. Porque muitas das vezes ela limpa a casa de crente. Aí quando chega, pastores, lá na casa dos crentes, tem uma adega. Na casa de crentes, dentro da geladeira, tem uísque. Na casa de crentes, dentro da geladeira, tem pinga, cerveja. Crente que vai na igreja, supostamente serve a Jesus. Que obediência é essa, meus irmãos? Dá mau testemunho para o ímpio. O ímpio tem que olhar para o crente e dizer: ele tem um estilo de vida diferente do meu, e eu quero imitá-lo, porque o meu estilo só me conduz à desgraça. Eu quero ser como esse crente. Ele tem que chegar na sua casa, ver que na sua geladeira não tem esse tipo de coisa. Ele tem que chegar no seu guarda-roupa e ver roupas que não indicam que você é um perdido, um perverso, um corrupto. Quem está me entendendo nessa noite? Aleluia. Obediência, meus irmãos, é estilo de vida. Quando você abre a sua boca, não pode sair uma palavra torpe. Tem crente que quando abre a boca, meu Deus, o vocabulário até o ímpio escandaliza.
É palavrão atrás de palavrão. É palavra de baixo calão em cima de palavra de baixo calão. É palavra errada em cima de palavra errada. Meus irmãos, nós fomos criados em Deus, chamados para Jesus, para uma vida onde o nosso vocabulário é transformado, nosso comportamento é transformado, nossa geladeira demonstra a nossa transformação, o nosso palavreado demonstra a nossa transformação. Tudo tende a testar que nós somos novas criaturas em Cristo. Senão não faz sentido. Não faz sentido. E não adianta obedecer parte da lei de Deus. É toda a lei de Deus. Eu já citei o exemplo aqui de Saul. Deus falou: ô Saul, por meio de Samuel, vai lá e destrói os amalequitas. Era para destruir tudo, irmãos. Não deixar nem animais para trás. E ao final ele chega para o Samuel, o profeta, e diz: eu fiz o que o senhor mandou. Aí Samuel parou, pensou, e de repente ele escutou balido, né, de ovelhas. Ele falou: Saul, mas você fez o que Deus mandou? Sim, senhor, eu fiz tudo o que Deus mandou, acabei com tudo. Mas e essas ovelhas aí? E o balido? Ah não, mas é o seguinte, sabe por quê? Eu não obedeci tudo o que Deus mandou, porque eu entendi que naquele momento deveria preservar as ovelhas para os sacrifícios a Deus. Olha que bênção. Sabe o que Samuel disse para Saul? Você está equivocado. Você acabou de ser rejeitado como rei. Porque para Deus, mais importante do que holocausto, mais importante do que sacrifício, mais importante do que louvor, mais importante do que uma boa pregação, mais importante do que um instrumento bem tocado, está a obediência. Obedecer, Saul, é melhor do que sacrificar. O problema é que tem muito crente na igreja, por aí, ao longo de todo esse território nacional e mundial, achando que pelo fato de oferecer coisas em sacrifício, isso o exclui da necessidade de obedecer integralmente a Deus. Toda a obediência deve ser dada a Deus. Todos nós devemos obedecer integralmente ao Senhor. Obediência integral ao nosso Deus. É para isso que nós fomos chamados, para obedecer ao nosso Deus e à palavra do nosso Deus. E às vezes, o desejo de obedecer a Deus vai custar nós repensarmos a nossa relação de amizades. Porque às vezes tem gente próximo da gente que só afasta a gente da obediência. Olha o que diz o verso 63. Associo-me a todos os que te temem e observam as tuas ordenanças. A quem nós estamos nos associando? A gente que tem compromisso em obedecer a Deus ou a gente que não tem nenhum compromisso em obedecer a Deus? Se nós precisamos melhorar a nossa obediência, essa é uma palavra para todos nós que estamos aqui nesta noite. Nós precisamos escolher melhor o nosso quadro de amigos. Nós precisamos escolher melhor as pessoas que andam em nossa companhia, porque do contrário, nós teremos dificuldades em obedecer a Deus. Quer obedecer a Deus? Se aproxima de um crente que obedece a Deus. Amém. Crie vínculos e amizade com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, que obedece a Deus, e você vai entrar no caminho da obediência até mesmo sem perceber. Associe-se a pessoas que de fato temem ao Senhor. A obediência à palavra conserva puro o caminho do servo de Deus. O versículo 9, veja o que diz o versículo 9. Como um jovem poderá conservar puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra. O caminho aqui pode ser entendido como um conjunto de ações, de decisões, de comportamentos e até o estilo de vida do indivíduo. Como nós manteremos o nosso caminho na condição requerida por Deus? E qual é a condição requerida por Deus para o nosso caminho? A pureza, a santidade, a verdade. Como nós nos manteremos puros no nosso caminho? O salmista responde que a chave é observar, é obedecer, é o viver a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Como o jovem poderá purificar o seu caminho? Observando, vivendo de acordo com a palavra, vivendo
vivendo o seu caminho, a sua vida, de acordo com a palavra. A segunda postura que o crente deve ter em relação à palavra, ele deve meditar na palavra. Versículos 15 e 97. Em teus preceitos quero meditar. Repito, em teus preceitos quero meditar e ficar atento às tuas veredas. 97. Quanto amo a tua lei, olha a exclamação, quanto amo a tua lei, sobre ela reflito o dia inteiro. Meditar na palavra, aprenda isso, não é só ler a palavra. Meditar a palavra envolve estudar a palavra, pensar na palavra, refletir na palavra, ponderar a palavra, avaliar a palavra, investigar o que está escrito na palavra. Eu diria que a meditação é o terceiro estágio na obtenção do verdadeiro conhecimento bíblico. O primeiro estágio é o da leitura da palavra. Você abre a sua Bíblia na sua casa e lê a palavra. Você está no primeiro estágio. O segundo estágio é o da apreensão da informação, ou o da absorção da informação. Lê a palavra, do texto flui a informação. Informação não é conhecimento, é informação. Agora, o terceiro estágio, você leu a palavra, você apreendeu o conteúdo, ou melhor, a informação da palavra, agora você medita na palavra. O que é a meditação? É um foco concentrado naquele determinado texto. Você vai revisitar o texto ao longo do dia, ao longo dos dias, ao longo da semana, não sei, depende da sua proposta. E você vai revisitar este texto para que você possa apreender o conhecimento que há, não a informação, mas o conhecimento que há. Porque o conhecimento é o quinto estágio. O quarto não citado é o da obediência. A obediência vem antes do conhecimento. Porque o verdadeiro conhecimento, ele vem posteriormente à obediência. O quinto, então, é o conhecimento. Medite na palavra de Deus. Que seja num versículo, mas medite na palavra do nosso Deus. Leia um texto bíblico, medite no texto bíblico, porque o conhecimento, a revelação, a verdade contida naquele texto, ela não está na superfície, ela está no centro, no cerne, no âmago, ela está mais abaixo. Você tem de perfurar as camadas iniciais para chegar ao conhecimento desta verdade. E como é que você perfura as camadas que estão sobrepostas ao conhecimento da verdade real da revelação do texto bíblico? Você perfura com a meditação. A meditação é como uma perfuratriz. Ela vai rompendo camada a camada, camada a camada, e de repente o texto que não fazia talvez tanto sentido, começa a fazer um sentido absurdo diante de você, porque você chegou ao conhecimento daquela revelação. E você chegou ao conhecimento daquela revelação porque você estudou, você investigou, você leu e você meditou naquilo que está escrito. Então você acessa o conhecimento. Nós precisamos dedicar à palavra o tempo que ela merece. Medita na palavra de Deus, tenha este desejo. O verso 15, parte A, mostra que o salmista tinha o desejo de meditar na palavra. Em teus preceitos eu quero meditar. Em segundo lugar, no versículo 97, a meditação na palavra deve ser algo contínuo, deve ocupar o máximo de tempo possível das nossas vidas. Ele disse, sobre ela medito o dia inteiro. Deve ocupar a maior parte do tempo possível nas nossas mentes. Ao invés de maquinar o mal contra alguém,
Ao invés de maquinar algo que vá prejudicar a sua vida ou a do outro, ao invés de maquinar uma vingança contra quem te ofendeu, ao invés de você usar o seu raciocínio, a sua inteligência e o seu cérebro com coisas fúteis, use o seu raciocínio, a sua inteligência e o seu cérebro com a meditação na palavra de Deus. É interessante que esses dias, essa semana, Deus trouxe uma aplicação da palavra de Deus, da palavra dele ao meu coração enquanto eu lavava a vasilha. Você vai pensando na palavra. Você vai pensando na palavra. De repente Deus usa um gatilho e aquilo explode um conhecimento dentro de você. Quem já teve essa experiência? Medita na palavra. Pense na palavra. É de repente que conhecimento que está lá nas profundezas, depois de muitas camadas, ele eclode, ele aparece, ele explode quando nós estamos pensando na palavra de Deus. Eu já estou partindo para a conclusão, sem ter concluído toda a mensagem, mas vamos terminar. Quando você medita na palavra de Deus, você encontra sabedoria. A Bíblia diz, no livro de Tiago, quem tem falta de sabedoria deve fazer o quê? Peça a Deus que a todos dá liberalmente, ou seja, com generosidade. Agora a pergunta básica é, como Deus dá sabedoria? Como Deus dá sabedoria? De repente você acorda, pá, o pacote da sabedoria. Ó, acordei sábio. Aleluia. Eu estou sábio demais hoje. É assim, irmãos? A sabedoria vem da reflexão, da meditação na palavra. Veja o que diz o verso 98. É só ler a Bíblia, irmãos. Está escrito aí. Os teus mandamentos me fizeram mais sábio que meus adversários, porquanto estão sempre comigo. Os teus mandamentos me fizeram mais sábio do que os meus inimigos, e por isso estão sempre comigo. Irmãos, há, segundo Salomão, quando escreve o livro de Provérbios, um clamor da sabedoria pelas praças. A sabedoria está tão desesperada por quem queira possuí-la, que ela clama até pelas praças. Eu pergunto nessa noite, quem quer a sabedoria que está clamando até pelas praças? Quem quer a sabedoria que está clamando até pelas praças? A resposta para você alcançar essa sabedoria está sendo dada nesta noite. Medite na palavra de Deus. Ela vai te dar uma sabedoria diferente da dos seus adversários. A palavra de Deus vai te dar uma sabedoria diferente da sabedoria do seu vizinho, mais elevada do que a sabedoria dele. Vai te dar uma sabedoria mais elevada do que muitos dos seus entes queridos dentro da sua família. Então medite na palavra de Deus, medite na palavra de Deus, e a partir da meditação, Deus te dará sabedoria para ter uma vida que agrada a Ele, para tomar as decisões certas na sua vida, para fazer as melhores escolhas. A sabedoria vai te assistir nesse processo, mas a sabedoria só virá pela meditação na palavra de Deus. A meditação na palavra de Deus dá entendimento. Versículo 99. Tornei-me mais perspicaz que todos os meus mestres, pois meditei em tuas prescrições. Perspicácia e entendimento são duas palavras que aqui no texto aparecem como sinônimas. Quando nós meditamos na palavra de Deus, é como eu disse minutos atrás, a palavra da penetração, na verdade. A palavra perfura as camadas que encobrem a revelação de Deus, algumas das revelações de Deus. E nós vamos tendo acesso a esse lugar de entendimento. Quando nós passamos ou nos propomos a meditar na palavra de Deus, o universo e a grandeza das suas revelações começam a se apresentar a nós. Nós adquirimos entendimento. Sabe o que falta a muitos crentes? Não é pregação, não é ensino, é entendimento. A minha oração é para que diante do que eu estou pregando, Deus te dê entendimento. Sabe o que é entendimento? É quando a chave vira e você diz, era isso que me faltava.
Era exatamente esse detalhe que eu não tinha compreendido até agora. Isso é um entendimento chegando. A palavra de Deus dá discernimento ou prudência. Versículo 100, olha o que diz o versículo 100. Tenho mais discernimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. A palavra discernir aqui é utilizada como sinônimo de prudência. Algumas versões aparece prudência, o termo hebraico é o mesmo. Então, discernir ou ser prudente nesse texto aqui, no contexto, significa ter a capacidade de compreender ou distinguir. A palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, dá ao crente a capacidade dele compreender o que nela está escrito, de avaliar o que nela está escrito, de ponderar o que nela está escrito, de compreender o que nela está escrito. E é por meio da meditação na palavra que nós apreendemos, conhecemos o conteúdo bíblico. A palavra, a meditação, vou só citar. A meditação na palavra promove restauração. Não vou ler os textos. Mas quando você está em frangalhos espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, familiarmente, seja em que ente for, medite na palavra de Deus, porque da palavra de Deus flui restauração de Deus. O crente deve pedir a Deus para que lhe ensine a palavra. Deus é o autor da Bíblia. Ninguém melhor do que Deus para te esclarecer o que há na Bíblia. A quarta postura, o crente deve declarar a palavra de Deus. A palavra não deve só ser declarada verbalmente, mas também deve ser cantada. Mais 2 minutinhos, olha só o que diz o verso 13. Com os meus lábios tenho enumerado todas as decisões de tua boca. Sabe o que significa enumerado aqui? Declarado. É como se ele dissesse, com os meus lábios tenho declarado todas as decisões ou juízos de sua boca. Veja o que diz o verso 54. Teus decretos tornaram-se meus cânticos na casa onde vivo como migrante. Você profere verbalmente a palavra de Deus, você declara a palavra de Deus, mas você também canta a palavra de Deus. Você diz, nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará na minha tenda. Porque aos teus anjos, ó Deus, declaraste a meu respeito que me guardarão em todos os meus caminhos, para que os meus pés não tropecem em qualquer que seja a pedra. O que você está fazendo? Declarando a palavra de Deus. A palavra do Senhor, meu Deus, diz, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca encontra, e quem bate a porta se lhe abre. Deus, a tua palavra diz que os teus pensamentos são extraordinários a meu respeito e que o futuro que o Senhor planejou para mim é o melhor dos futuros que poderiam ser planejados. Você está declarando a palavra de Deus, mas você também canta a palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Salmo 91. Direi do Senhor, Ele é. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Cante a palavra. Ah, Felipe, mas eu não sei a melodia. Então crie uma melodia e use como letra a palavra, mas cante a palavra. Vejam que o salmista está dizendo, irmãos, o que ele diz aqui: teus decretos se tornaram o meu cântico. Mas antes ele disse, com meus lábios tenho enumerado. A palavra precisa estar no coração, precisa estar na alma, precisa estar no espírito, mas a palavra precisa estar na boca. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Comece a colocar a palavra de Deus na boca. Comece a proferir a palavra de Deus.
Abra a palavra de Deus e comece a declarar a palavra de Deus na sua casa. A história da sua vida familiar, sentimental, emocional vai começar a mudar. Chega no meio da sua sala, abre a palavra de Deus e diga: Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da adversidade, pelo que não temeremos. Você vai colocar Satanás em desespero. Abre a palavra. Põe a palavra nos seus lábios e comece a profetizar. Filho do homem, profetiza. Abra a palavra no meio da sua casa. Você pode estar aflito ou não aflito, em dificuldade ou sem dificuldade, com o coração apertado ou com o coração aliviado. Abra a palavra de Deus e comece a falar a palavra de Deus. E a cantar a palavra de Deus. Está orando? Fale e cante a palavra. Está sendo tentado? Cante e fale a palavra. Está em dificuldade? Cante, fale a palavra. Está abatido? Cante, fale a palavra. Está triste? Cante, fale a palavra. Cante, fale a palavra. Cante, fale a palavra. Cante, fale a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está estabelecida nos céus. E Deus tem compromisso com a sua palavra. Quando você usa a palavra, é como se você dissesse: ó Senhor, agora é o que está aqui. É o Senhor quem está dizendo, Senhor. É maravilhoso. Fique com essa palavra. Aprecie a palavra. É a última atitude que eu gostaria de mencionar hoje. Aprecie a palavra. Tem crente que chega em casa, joga a Bíblia assim, ó. Só vai pegar a Bíblia uma semana depois, no outro domingo. Aprecie a palavra. A sabedoria de Deus está toda aqui. A revelação de Deus está toda aqui. Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus.